Olá, gente, tudo bem? Boa noite a todos. Olha, João Batista passando aqui para mais uma pequena, um pequeno ação, né, sobre um vídeo, né, uma reação sobre um vídeo aqui que o Centro Dom Bosco fez bem interessante sobre a questão da sola escritura e a fala de um pastor bem famoso, né? Um pastor bem famoso que está prestes a debater com o Ariel, né? O pastor Santana de Eliseu. Não estou aqui, não sei bem o nome dele, mas é um pastor bem conhecido. E o pastor faz uma oração no meio do púlpito, né? Da igreja protestante onde ele estava. E ele faz uma oração bem empolgada, falando sobre as Sagradas Escrituras, e ele coloca, né, a Sagrada Escritura como a autoridade máxima de tudo, né? E ele acaba excluindo tanto a igreja como a tradição da igreja, né? E acaba que é algo meio que bizarro. A gente vamos ver aqui o vídeo, né? Foi uma reação que o Álvaro fez, e o Álvaro usou ferramentas já patrísticas para refutar. Por isso que eu achei o vídeo bem interessante. Vamos ver aqui, depois eu vou falando aqui, conforme o desenrolar do vídeo. Eu vou passar alguns textos bíblicos para vocês, para mostrar o tamanho da autoridade do magistério da igreja, né? A Bíblia, minha gente, é filha desse magistério, é fruto da tradição da igreja oral, né? Mas os irmãos protestantes fazem sempre essa mistureba e acaba confundindo a cabeça de muitas pessoas. Vamos ver o vídeo, né? Vamos lá. A igreja católica escondeu a palavra, acorrentou a palavra, só riquinho tinha acesso, só quem tinha título tinha acesso. Aí Deus levanta Zwingli, Deus levanta Lutero, levanta Calvino, levanta John Knox. A palavra está liberada para todo mundo que quiser meditar, a palavra está liberada para todo mundo que quiser ler. Não há tradição, não há homem, não há igreja acima da palavra. A Bíblia é a autoridade suprema, porque ela é a palavra de Deus. Cristo não trouxe uma Bíblia do céu e entregou em nossas mãos. Os protestantes aceitam a autoridade da igreja para definir o que estava no Novo Testamento. Então, esse conjunto menor, como 13 das 14 epístolas de São Paulo e os Atos dos Apóstolos, que todos sabiam ser escritos por São Lucas, eram escritos canônicos. Mas existia um conjunto grande de escritos controversos. Olha, o pastor Eliseu, ele vai falar que a Bíblia é a autoridade suprema, porque é a palavra de Deus. Aí é interessante, né? Aí não há tradição, não há igreja. E na realidade não foi assim, a Bíblia não caiu do céu. E o Álvaro vai explicar detalhadamente como tudo aconteceu no desenrolar da história do cristianismo, como essa Bíblia ela foi sendo recebida, foi sendo trazida por a igreja, e a própria igreja teve que, inspirada pelo Espírito Santo, identificar quais eram os livros que eram considerados canônicos, os que não eram, para formar o cânon do Novo Testamento, né? Olha, interessante, né? Da maneira com que o pastor Eliseu falou, a Bíblia caiu do céu, né? Qual é a autoridade, né? A autoridade suprema, né? E como é que fica? E quem foi e a igreja que canonizou as Sagradas Escrituras, como fica essa questão, né? E separam sempre a igreja da Bíblia. A Bíblia é filha da tradição da igreja, né? Mas não pode separar, mas eles separam, né? Vamos ver a continuação. Que eram os escritos controversos. Eram escritos que em algumas igrejas eram reconhecidos como canônicos, em outras igrejas não. E quem foi que decidiu quais desses escritos mais polêmicos entrariam ou não entrariam? A Santa Igreja Católica. Antes da definição, o que havia era indecisão. Nós vemos, por exemplo, Orígenes, que é um autor muito antigo. Olha o que ele fala sobre as cartas de São Pedro. São Pedro, sobre quem está edificada a igreja de Jesus Cristo. Olha só, hein? Então, nessa primeira frase, nós temos mais uma refutação ao protestantismo. Pedro, o principal apóstolo, o primeiro papa, sobre quem está edificada a igreja de Cristo, contra a qual não prevalecerão as portas do inferno. Citando Mateus 16. O que Orígenes vai dizer? Que ele deixou apenas uma carta em conteste, ou seja, uma carta canônica. E aí o que ele fala sobre a segunda carta de Pedro? E talvez, hein, ainda outra, porém controvertida. Então Orígenes aceita a primeira carta e diz que a segunda ele não sabe se é canônica ou não. E aí comentando sobre as cartas de João. O apóstolo João legou-nos também uma carta de poucas linhas, e talvez outra e ainda uma terceira, pois nem todos admitem que estas sejam autênticas. Então Orígenes diz que há controvérsia sobre a segunda carta de São Pedro e há controvérsia sobre a segunda carta e a terceira carta de São João.
E aí a Igreja Católica disse, não, essas três cartas são canônicas. Ela resolveu a controvérsia. A Igreja Católica resolve a controvérsia, e aí 1.200 anos depois, os protestantes aceitam a autoridade da Igreja para definir o que estava no Novo Testamento, né? Então, o que mostra, mais uma vez, que o que Cristo institui é um magistério, e esse magistério se apoia nas Sagradas Escrituras e na Sagrada Tradição. Cristo não trouxe uma Bíblia do céu, né? Entregou em nossas mãos. Pelo contrário, é um livro que é feito ao longo dos séculos. O bispo Dionísio de Alexandria, comentando sobre o Apocalipse de São João, alguns dos nossos predecessores rejeitaram e repeliram inteiramente este livro. Criticaram-no capítulo por capítulo, declarando ininteligível, ilógico e falsamente intitulado. Afirmam de fato não provir de João, nem ser uma revelação, porque é completamente oculta sob o véu espesso do incognoscível. Então, esse bispo ele acreditava que o Apocalipse deveria ser um escrito canônico, mas não acreditava que tinha sido escrito por São João. E ele diz que vários da Diocese de Alexandria, vejam, que era uma das 5 principais igrejas do mundo antigo, eram contra. E quem foi que disse, não, o Apocalipse foi um livro escrito por São João e é um livro canônico? A igreja. 13 cartas eram contestes. A Epístola aos Hebreus era contestada. Muitos diziam que não era de São Paulo. Quem disse que era de São Paulo? Quem colocou na Bíblia? A Igreja Católica. E havia um terceiro grupo, que era o grupo de escritos espúrios, apócrifos, né, que não era reconhecido quase em nenhum lugar. E havia 50 evangelhos e 22 atos de apóstolos. E quem foi que disse que nada disso deveria entrar? De novo, a Igreja Católica. E quando ela começa a dizer essas coisas claramente? Somente no concílio de Hipona, em 393 d.C., e o concílio de Cartago, em 397 d.C. Essas coisas vão ser confirmadas, essa lista canônica do que deveria estar no Antigo Testamento e no Novo Testamento, pelo Papa Inocêncio, 405 d.C., pelo Papa Gelásio, 494 d.C., pelo concílio de Florença, em 1440 d.C., e pelo concílio de Trento, em 1546. E a partir daí, o que a Igreja Católica vai fazer? Preservar as escrituras para todas as gerações. E lembram-se que a imprensa ela só foi ser inventada no século XV. Até lá, desde os apóstolos até o ano 1400 e pouco, a Bíblia ela tinha que ser reproduzida na unha. Foi a era dos monges copistas. Então, para fazer uma Bíblia, levava 10 meses de um monge dedicado ali dia a dia para escrever a Bíblia, com uma beleza que nós não vemos hoje. Então, a Igreja Católica ela cria a Bíblia e ela perpetua a Bíblia ao longo do tempo. E quando teve a invenção da imprensa, com Gutenberg, qual foi a Bíblia que foi impressa? A Bíblia Católica. O primeiro livro impresso foi uma Bíblia Católica. Então, o que mostra, mais uma vez, a fragilidade dos argumentos protestantes, que a todo momento vão dizer, não, a Igreja Católica era contra as Escrituras, queria manter as Escrituras na escuridão. Muito tempo a Igreja Católica escondeu a palavra, acorrentou a palavra, só riquinho tinha acesso, só quem tinha título tinha acesso. Tanto não é assim que a Igreja Católica ela verte as Escrituras do grego, a Septuaginta e os escritos do Novo Testamento, para o latim. E a tradução mais famosa delas vai ser a Vulgata, feita por São Jerônimo, a mando do Papa Dámaso. E aí a Vulgata vai se tornar a versão oficial da Bíblia Católica. Então, se a Igreja Católica quisesse esconder as Escrituras do povo, o que ela faria? Manteria as Escrituras em grego. Vejam como a Bíblia é filha da Santa Igreja Católica. E que Cristo funda, então, essa igreja que tem esse poder docente, que apoia esse poder docente na tradição e nas Sagradas Escrituras, que são divinamente inspiradas. Apesar dos apóstolos não terem tido a intenção de escrever livros que, eventualmente, viessem compor um cânone, uma lista de livros inspirados. O que está nas Escrituras em todos os locais é a ideia de pregação. E se só a Escritura existisse e a tradição não valesse de nada, então, durante os 4 primeiros séculos em que não existe uma Bíblia fechada, todos foram para o inferno. Já que você não pode ter conhecimento das verdades que salvam pela tradição, mas só pela Bíblia, então enquanto não houve a Bíblia, foi todo mundo para o inferno. Vejam como a visão protestante é doida, né? Se não há uma autoridade, o que começa a acontecer é cada pessoa transfere essa autoridade, que deveria ser da igreja, para ela própria individualmente. É por isso que os protestantes se dividiram em dezenas já na primeira geração, e hoje são milhares. Porque cada protestante, ao renegar o Papa, ele vira um Papa de si próprio. Os luteranos vão falar só na Escritura, mas ai do luterano que discorde da ideologia luterana. Os calvinistas falam só na Escritura, mas ai do protestante que alegue a sola Escritura contra a interpretação calvinista. A Universal do Reino de Deus vai falar sola Escritura, mas ai do protestante que usa a sola Escritura para ir contra a interpretação do protestante. Então, na teoria, é sola Escritura, mas na prática é o quê? A sola minha interpretação da Escritura.
Então vejam como o protestantismo ele é uma contradição gigantesca em todas as suas propostas ideológicas. Tempo a igreja católica escondeu a palavra, acorrentou a palavra, só riquinho tinha acesso, só quem tinha título tinha acesso. Aí Deus levanta Zwingli, Deus levanta Lutero, levanta Calvino, levanta John Knox. A palavra está liberada para todo mundo que quiser meditar. É interessante, né? Vocês viram como o pastor Eliseu ele bate com as Sagradas Escrituras, né? Em cima do púlpito da igreja protestante. E depois ele fala é a autoridade suprema, né? Uma reverência danada para a Sagrada Escritura, né? O que o pastor falou aí de tão errado, né? Quase tudo ou tudo. Quando ele fala que a igreja escondeu a palavra e só riquinho tinham acesso, é uma tristeza muito grande, porque vocês viram no estudo aí do Álvaro, que quando não tinha, antes de Gutenberg do século XV, daí que veio a imprensa, tudo era escrito pela mão de um copista. Não era todo mundo que tinha acesso à Sagrada Escritura, porque de fato não tinha como escrever em abundância, né? Como era que seria com um copista para passar 10 meses, tinha um custo, não era todo mundo que poderia de fato. A escritura, se a gente for olhar no tempo de São Francisco de Assis, só um livro das cartas paulinas custava caríssimo, justamente por causa disso. Porque para escrever dava muito trabalho. Quem era que ia escrever? Passar 10 meses para escrever uma Sagrada Escritura. Como é que ia escrever 10, 20, 30 volumes exemplares da Sagrada Escritura? Quanto tempo uma criatura dessa passava? 10 anos? Uma pessoa só passava 10 anos para escrever 10 volumes, quase 10 anos? É muita, posso dizer assim, uma visão muito distorcida da realidade, né? É interessante que vocês viram no decorrer, o Álvaro ele pegou aí fontes boas, né? Por exemplo, a terceira carta de São Pedro, quem for ler a patrística vai encontrar tanto em Eusébio de Cesareia como também em Irineu, que não era bem aceita. A segunda carta de São Pedro, a segunda e a terceira de São João, né? O Apocalipse, Virgem Maria, livro de Hebreus, problema, né? E ainda queriam introduzir o pastor de Hermas, que já era lido, e outras cartas, né? Vocês viram claramente que a coisa não era como eles dizem, né? Só riquinho tinha acesso, né? Agora, é claro, essas interpretações que tem por aí hoje, né? De fato, não tinha como ter naquela época, a igreja tinha uma autoridade, né? E não tinha como ter como hoje, né? Essa variedade de interpretações e de vários cristos, como tem na igreja protestante, né? A gente vamos ver o que Jesus falou no Evangelho, no capítulo 10 de Lucas, verso 16, vai dizer assim, será que ele falou da sola escritura ou da pregação apostólica? Verso 16 do capítulo 10 de São Lucas, vai pegando aí, ó. Quem vos ouve, a me ouve, quem vos rejeita, a me rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. A autoridade Jesus deu a quem? A sua igreja, ao grupo de apóstolos, né? Se a gente for pegar mais, aqui a gente vamos encontrar quando João vai escrever, né, as suas cartas, ele vai escrever no capítulo 2 da sua primeira carta, verso 12, filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados já foram perdoados pelo seu nome. Está falando de Jesus, né? Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existia desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, mas quem interpretar essa palavra de João, eu vos escrevo? Era o magistério da igreja. João, apóstolo, ele estava escrevendo, direcionando, né, para um público geral, para quem interpretar essa palavra? O magistério da igreja, né? No livro do Apocalipse, o próprio João, ele vai escutar no capítulo 21, verso 5, né? Então, quem está sentado no trono disse, eis que eu vos renovo todas as coisas. Disse-lhe ainda, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Quem interpreta essas palavras fiéis e verdadeiras? Um livro tão contestado como o Apocalipse. A igreja, com longos debates no primeiro, segundo, terceiro século, até o quarto século, para ratificar, né, inspirada pelo Espírito Santo, que o Apocalipse foi inspirado e era para ter dentro do cano do Novo Testamento. Quem foi que fez isso? A igreja, né? É interessante que quando a gente vai ver, quando Paulo vai ordenar Tito, sobre a questão de ele organizar a igreja em Creta, Paulo não vai dizer assim, Tito, olha aí para a Sagrada Escritura, né, e organiza a igreja aí, tá? Não. Paulo vai escrever, essa própria palavra que é a Escritura vai testemunhar que o magistério da igreja tinha o poder
de organizar essa igreja, organizar em tudo, tanto na questão logística como na questão daquilo que o pessoal de Creta ia ler e ia acreditar como verdade de fé, né? No capítulo 1 de Tito, verso 5, Paulo vai dizer a Tito, né? Eu te deixei em Creta para acabardes de organizar tudo e estabeleceres anciões em cada cidade, de acordo com as normas que te tracei. Olha, de acordo com as normas. Anciões eram o que? Eram os presbíteros, né? Os sacerdotes. Aí Paulo vai dizer, de acordo com as normas que eu te tracei. A própria Escritura está testemunhando que o magistério tem um poder gigantesco, né? Para organizar a igreja, para caminhar com essa igreja. E a Bíblia é ferramenta dessa igreja, é filha dessa igreja, né? A gente vê claramente que a interpretação que é dada em toda a Escritura, quem deu? Quem foi? Foi os jovens que João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 12 ao 14, foi os pais? Não, quem interpretava tudo isso aí eram os anciões da igreja, eram os presbíteros, né? E o Apocalipse, da mesma maneira, vão escrevendo. Quem foi interpretar e teve esse debate gigante? A igreja. E aí Tito, no capítulo 1, verso 5, vai mostrar que o próprio Tito vai fazer aquilo que Paulo traçou, que Paulo ordenou, as normas que Paulo colocou, né? E assim a gente vai. Salve Maria, que viva o Cristo. E compartilha esse vídeo, vá. Dê seu like aí, bora. Bota seu comentário aqui embaixo pra gente dialogar com vocês também.